Boa tarde, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2016 e eu quero começar agradecendo pela minha sogra, porque ela nos presenteou com uma câmera nova e aí o trabalho agora vai ficar melhor para vocês poderem aproveitar mais daquilo que for falado. E eu quero desejar a todos vocês um ano de 2016 muito abençoado e que todos vocês frutifiquem muito, muito mesmo, mas não qualquer fruto, mas o fruto verdadeiro, o fruto que Deus espera de nós. Jesus uma vez ensinou que ele era a videira, o tronco principal da videira, e que cada um de nós é um ramo dessa videira. Todos nós estamos ligados nele e sem ele nós não podemos fazer nada. E por causa disso ele disse também que todo ramo que não produz fruto é cortado e lançado fora, porque não serve. E aquele que produz fruto é podado para poder produzir mais. Durante muito tempo eu tinha muito medo disso, porque eu pensava que, eu fui ensinado que dar frutos era ganhar almas. Então, se eu não conseguisse convencer a quantidade certa de pessoas a se tornarem crentes assim como eu, então eu estava perdido, eu ia ser cortado e lançado fora. Só que Deus, graças a Deus, me mostrou algo diferente e eu quero compartilhar com você. Eu quero te convidar a olhar para esse texto com outros olhos. Veja bem, vamos começar bem do princípio. Jesus disse que ele é a videira e nós somos os ramos. Então, as pessoas que se achegam a Cristo não podem ser frutos, porque elas são ramos. Cristo comparou cada pessoa a um ramo que é ligado a ele. Fruto é fruto, ramo é ramo. Cristo nos convoca a produzir frutos e não novos ramos. É Ele quem produz novos ramos. Quando a gente pensa que ganhar alma é o verdadeiro fruto, aí nós temos em nós a obrigação de convencer alguém a crer em Cristo como Filho de Deus e a segui-lo como discípulo. E isso para nós é algo impossível, nós não temos essa capacidade. Jesus ensinou o contrário. Jesus ensinou primeiro que é o Espírito de Deus que convence o homem de qualquer coisa a respeito de Deus. E segundo, que o Pai se revela para aqueles a quem Ele quer. Então não depende de nós, não depende de que eu convença alguém, não depende de que eu fale com alguém, que eu demonstre a ela inúmeros argumentos. A obra de Deus é feita por Deus. Então o nosso fruto não é gerar novas pessoas. Mas então o que é gerar fruto? É muito simples. Jesus ensinou isso nesse mesmo texto. E João Batista também falou algo a respeito desse fruto. Então vamos começar com o que João Batista falou. Quando ele estava anunciando no deserto que o Filho de Deus estava chegando, que o reino de Deus estava chegando, as pessoas perguntaram para ele, o que é que nós vamos fazer? E ele disse, arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento. E alguém perguntou, mas então o que é isso na prática? E ele falou, quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem bastante o que comer, divida com quem não tem. E um soldado perguntou, e eu, o que eu faço? Qual é o fruto do arrependimento? E João Batista disse, então você não deve defraudar ninguém, você não deve maltratar ninguém, você deve se contentar com o seu salário. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o fruto de quem realmente teve um contato, teve um encontro com Deus, não é uma religiosidade, não é um conjunto de normas, não é convencer as outras pessoas a se encaixar, a se moldar nesse sistema, não é isso. Nós vemos que o fruto de quem realmente recebeu o Espírito de Deus é a caridade, é o amor, é você se importar com o próximo ao ponto de, se você tem sobrando, você dividir com ele. Se você tem 2, você divide. Então, o fruto que Jesus espera de nós não é outra coisa, irmão, senão o amor. O amor é o verdadeiro fruto. Entenda, Jesus no mesmo texto onde nós lemos que ele discursou aos discípulos e falou que eles eram os ramos e era esperado que eles dessem frutos, Jesus também disse que ele dava a eles um novo mandamento, um mandamento de que eles se amassem uns aos outros, assim como ele havia amado aqueles discípulos. Jesus disse que o que ele esperava deles é que eles dessem frutos e frutos que permanecessem. Mas como permanecer se a Bíblia diz que tudo nessa terra passa? Então, até mesmo as pessoas passam, elas nascem, mas depois elas morrem. Mesmo que elas sejam convertidas, elas morrem. Qual é a única coisa que permanece para sempre? O apóstolo Paulo ensinou. Ele disse que sobre todas as coisas, no final, 3 coisas permanecem. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos esses 3 é o amor. Então aquilo que permanece para sempre é o amor. É esse o fruto que Deus espera de nós. Porque afinal de contas,
a videira produz aquilo que lhe é próprio. E a igreja, como corpo de Cristo, vai produzir aquilo que é próprio de Cristo. E o que é próprio de Cristo? Se não o amor. Não foi isso que nós aprendemos quando João escreveu que Deus é amor? Então, você não precisa se preocupar em convencer as pessoas a acreditarem no que você acredita. Você precisa se preocupar em receber esse amor tão grande de Deus para a sua vida e amar as pessoas da mesma maneira como Deus te amou. Deus te amou quando você ainda era pecador. Deus te ama quando você ainda discorda dele. Deus te ama quando você é diferente dele, porque ele é Deus e você é um ser humano. Mesmo assim, Deus te ama. Deus te ama acima de muitas diferenças. E Deus espera que nós amemos as pessoas da mesma forma. Acima das diferenças doutrinárias, acima das diferenças religiosas, acima das diferenças étnicas, nacionais, enfim, acima de tudo, que nós amemos o ser humano como ser humano. Quando nós fazemos isso, nós frutificamos. E aí se cumpre aquilo que Jesus falou. Quando vocês amarem, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos e vão saber que eu fui enviado pelo Pai. Então, o fruto todo, irmãos, não é encher um lugar com pessoas que acreditam como nós, que se vestem como nós, que falam como nós. O fruto é amar as pessoas, ainda que elas sejam diferentes, porque é assim que Deus fez conosco. Então, eu espero que para esse ano de 2016 você frutifique muito esse verdadeiro fruto do amor e que Deus possa transbordar esse amor sobre a sua vida cada dia mais, para que você seja realmente um reflexo dele nessa terra. Para que as pessoas olhem para você e assim como elas olharam para Cristo e diziam: esse Deus é lindo, esse Deus ama demais, eu quero servir esse Deus. Que as pessoas também possam olhar para você e ver esse amor e desejar conhecer a fonte desse amor, que é o nosso Pai Todo-Poderoso. Então, que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar e que você siga o seu caminho frutificando bastante. Fiquem com Deus e até a próxima.